Olá, seja muito bem-vindo ao blog do Ney Lima. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o advogado Bruno Martins. Ele tem especialização eleitoral e vai falar um pouco sobre a legislação para esse processo eleitoral, aliás, esse período eleitoral que vai iniciar em 2016. Doutor Bruno, é um prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu. Espero, no dia de hoje, poder contribuir, colaborar com as pessoas que assistem o seu programa. A eleição de 2016 ela tem mudanças, muitas mudanças em relação aos pleitos anteriores e com certeza vai ser muito diferente, vai mexer muito com o cotidiano eleitoral. Primeira pergunta seguinte, em relação, por exemplo, uma das mudanças é o tempo de duração das campanhas, que deve durar em torno de 45 dias. Como que os partidos vão lidar com isso e tentar concentrar ali toda a responsabilidade e a carga, enfim, o projeto eleitoral em tão pouco tempo? Isso. Nós temos hoje no Brasil uma situação que é extremamente delicada, que é a ausência de uma reforma política efetiva que permita a não alteração da legislação eleitoral a cada 2 anos. E com essas mudanças a cada 2 anos, elas acarretam certas dificuldades aos partidos, aos pré-candidatos, e, consequentemente, das campanhas. Hoje, o grande desafio do pré-candidato, que será candidato após o registro, é se tornar conhecido em decorrência do pouco tempo de campanha, como você bem disse, de 90 para 45 dias. Desses 45 dias, apenas 35 dias serão dedicados ao guia eleitoral de rádio e nos municípios onde tiverem alcance de TV, de televisão. O que é que acontece? O desafio é você ter uma estrutura de marketing organizada, no sentido de fazer com que mais pessoas sejam alcançadas dentro do pouco espaço de tempo. Consequentemente, hoje quem pretende disputar uma vaga para uma Câmara de Vereadores, ele terá uma outra dificuldade a vencer. Candidato a vereador, a partir de agosto, quando houver o registro de candidatura, não terá direito à guia eleitoral. Os candidatos a vereadores, eles terão direito apenas às inserções. O que é isso? São aquelas passagens durante os intervalos comerciais das rádios, o qual ele vai lá e deixa uma mensagem para o eleitor. Mas deixa eu interromper, deixa eu já tentar entender esse ponto. Nas eleições anteriores, nós tínhamos um dia com a majoritária, no guia eleitoral, no rádio, o outro dia com a proporcional. Esse ano como vai ser? Não tem guia eleitoral. O guia eleitoral deixa de existir para vereador. Teremos apenas o guia para prefeito e vice-prefeito. Então, todos os dias vai ser sempre a majoritária no guia eleitoral? A majoritária, guia eleitoral, nos dias que houverem guia. Com relação às inserções, dessas 80 inserções diárias, 48 inserções serão destinadas aos candidatos a prefeitos e 32 apenas aos candidatos a vereadores. Qual é o grande desafio hoje do candidato a vereador, do pré-candidato, melhor dizendo, que será candidato posteriormente? É ele utilizar-se de outros mecanismos, sem infringir a lei eleitoral, para alcançar o eleitor, para alcançar o cidadão qual ele quer conquistar o voto. E os mecanismos que nós acreditamos que serão bastante utilizados pelos pré-candidatos, serão as redes sociais. Evidentemente que as redes sociais não são terras sem lei. Hoje existe regulação na própria lei eleitoral no sentido de colocar limites sobre o uso e a forma de utilização dessas redes sociais, ou até mesmo o site do candidato. Ou seja, eu tenho que me atribuir de uma equipe extremamente competente, que me assessore, que me indique qual é o melhor caminho para poder eu me tornar conhecido, aquele que não é conhecido. Deixa eu dar um exemplo claro. Pintura em muro, que é uma coisa que é muito elementar nas campanhas. As pessoas dizem assim, mas a pintura em muro não dá voto. Ninguém sabe. Mas o que torna o candidato conhecido, torna. Mas esse ano, por exemplo, a lei eleitoral proibiu a pintura em muro. Qualquer tamanho? Qualquer tamanho. A pintura em muro deixa de existir. O máximo que o eleitor poderá ter na sua casa como uma declaração expressa de voto é um adesivo de 50 centímetros colado na parede. Outro detalhe, ele não pode ir lá pegar, por exemplo, uma frente de casa de 10 metros quadrados, 10 metros de frente, e colocar vários adesivos, porque ali vai configurar um efeito de outdoor e vai ser atribuído uma multa. Colocar uma bandeira grande em cima da residência. Veja, a bandeira não há previsão nesse sentido, ou seja, é preciso que haja uma clareza sobre o que é que a lei eleitoral diz e sobre o que é que o juiz eleitoral vai decidir. Então vai depender muito do caso concreto, da situação concreta ali, se aquela bandeira ali configura uma irregularidade na propaganda eleitoral. Outro detalhe que está muito colocado na propaganda eleitoral se diz ao adesivamento dos veículos. Era muito comum nas campanhas as pessoas pegarem um veículo e adesivá-lo ele na sua totalidade. Está proibido, não é mais permitido.
tanto o carro que é utilizado na campanha, como também o carro do eleitor, porque você fere a lei eleitoral. O que é permitido é um adesivo de 50 por 40 a cada lado do veículo e um perfurete, a utilização de um perfurete do tamanho do vidro traseiro do veículo. Por que isso? Porque é uma forma de atender, na verdade, umas grandes reclamações dos políticos, que é o alto custo da campanha, em decorrência do tempo que era longo e em decorrência da quantidade de materiais que eram empregados. O que é que o eleitor e o político que vai ser candidato deve ficar atento? É que todo esse gasto de campanha, eles têm que estar devidamente contabilizados, com detalhes específicos para essa alteração da lei eleitoral. Até a eleição de 2014, o candidato ele declarava ou indicava no seu registro de candidatura qual seria o seu limite de gasto de campanha, o seu limite legal. Então, ele ficava à vontade. Na eleição desse ano, o Tribunal Superior Eleitoral editou uma resolução dizendo o seguinte: olha, o candidato a prefeito e o candidato a vereador, ele terá o limite de 70% do maior gasto declarado na eleição de 2012. Ou seja, quem quiser ter essa informação, entra no site TSE, que lá vai ter, por cidade, o limite legal por gasto de campanha. Qual é a grande dificuldade que o político candidato a partir de agosto vai ter? É uma coisa que nós estamos acostumados a chamar volume de campanha. Você da área de comunicação sabe melhor do que eu que a imagem, o volume de campanha, o material na rua, a quantidade de materiais que são empregados, evidentemente eles representam uma força eleitoral imensa, que muitas vezes o eleitor que está indeciso, ele diz: olha, eu não vou perder meu voto e vou votar nesse que, consequentemente, vai ganhar a eleição e vai administrar a minha cidade por 4 anos. Essa preocupação deve se ter por quê? Porque o Ministério Público Eleitoral, ele tem agora mecanismos que, de certa forma, possibilitam fazer um comparativo entre o volume de campanha, a quantidade de material empregado e investido naquela atividade de rua da campanha e o que está sendo declarado e, consequentemente, apresentado nas prestações de contas parciais do candidato. Então, se você tem um limite legal e você ultrapassar, aquilo que ultrapassar, você paga uma multa de 100% sobre esse valor. Doutor, voltando um pouco agora ao assunto em relação às redes sociais, a questão, por exemplo, do Facebook. Há uma ferramenta no Facebook que a pessoa pode investir no Facebook e garantir o desempenho. O Facebook entrega a milhares de pessoas mediante a lei do investimento. Vai ser permitido isso? Pessoal, a lei eleitoral ela é extremamente clara no sentido de proibir tipos de propaganda que sejam feitos em sites. E o Facebook é uma rede social, mas tem uma característica de um site eletrônico. Propagandas pagas. Então, o ideal é que o candidato evite esse tipo de atitude, porque uma vez você fazendo, você está enviando a propaganda eleitoral de forma aleatória e discriminada. E há um pedido no sentido de que você receba a mensagem, receba a propaganda daquele candidato, daquelas pessoas que estão na sua rede de contatos, na sua rede pessoal. Porque a partir do momento que uma pessoa recebe uma propaganda eleitoral que ela não autorizou, ela pode, evidentemente, procurar o Ministério Público Eleitoral, procurar um advogado e até a Justiça Eleitoral para representar a pessoa e você ter que pagar por um ilícito eleitoral e, consequentemente, ser responsabilizado e até mesmo com multa. Então, é preciso ter este cuidado. Criar um personagem falso no Facebook é muito comum isso também, os deepfakes, pessoas anônimas que estão lá utilizando a internet e muitas vezes até ofendendo as outras campanhas políticas ou outros personagens. Então, como é que a Justiça Eleitoral vai lidar com isso? Que ferramentas tem para poder coibir esse tipo de ação? Veja, até bem pouco tempo era mais difícil você conseguir ter o controle ou até mesmo a fiscalização e a punição dessas pessoas que criam esses perfis falsos. Mas quem trabalha com informática sabe, evidentemente, que todo computador você tem um IP, que é um número de identificação que é colocado naquele mecanismo exatamente para saber de onde partiu a mensagem. Então, é preciso ter bastante cuidado, porque além de você pode cometer um dano fazendo algo ilegal, você pode ser responsabilizado e, dependendo da natureza, cometer um crime eleitoral que pode levar a uma situação muito mais danosa. Se ocorrer isso no telefone, o telefone também tem um mecanismo de identificação que chama o MEI. Esse MEI é um número que é dado a todos os aparelhos telefônicos, um código que é oferecido aos aparelhos telefônicos, que ficam numa base de controle da Anatel e, consequentemente, qualquer magistrado pode requerer essa informação. Além do mais, o Facebook será obrigado a fornecer as informações de onde partiu aquele fake, de onde ele foi
inserido, de onde ele surgiu e de que forma foram colocadas aquelas informações ali. Então é preciso ter bastante cuidado exatamente, porque uma vez sendo identificada, a pessoa será penalizada. Realização de enquetes em blogs, em sites ou nas emissoras de rádio. Veja, desde janeiro desse ano, mês de janeiro, o Tribunal Superior Eleitoral baixou uma resolução dizendo o seguinte: toda e qualquer forma de consulta, ela deverá ser feita por empresas e profissionais devidamente habilitados e qualificados para tal. E uma vez concluído o trabalho, as suas pesquisas deverão, antes de divulgadas, elas deverão ser registradas junto ao Tribunal Regional Eleitoral de cada estado. Então, enquete é uma forma de pesquisa. Enquete é proibido. Então, o veículo de comunicação que assim faz será responsabilizado e penalizado por aquele que provocar a Justiça Eleitoral ou até mesmo o Ministério Público, que poderá representar, requerendo informações de coisas que são evidentemente ilegais. Então, eu recomendo que os blogs, os sites, as emissoras de rádio, os jornais, evitem esse tipo de mecanismo de consulta, porque não é previsto na legislação. Se tiver de fazer qualquer consulta à população sobre um determinado assunto, ou um determinado pré-candidato, ou até mesmo candidato, que faça mediante o Instituto de Pesquisa. Fora do período eleitoral é permitido? Se for devidamente registrado. Você pode fazer uma pesquisa sobre intenção de voto, sobre... Não, mas eu me refiro à enquete. Enquete de forma alguma. Nem mesmo fora do período eleitoral. Desde 1º de janeiro desse ano, que é proibido enquete. Enquete é uma forma de consulta. Só pesquisa por essas entidades que sejam capazes de fazer isso, que tenham no seu contrato social lá o instrumento, o objeto social de pesquisa. Doutor Bruno, já agradecendo a sua entrevista, eu pediria para o senhor finalizar deixando a sua mensagem às pessoas que se preparam para o processo eleitoral desse ano. O que é que os candidatos, principalmente, e também os eleitores, precisam ter em mente? Veja, é preciso que as pessoas tenham 3 coisas. Primeiro, que a legislação eleitoral modificou na sua quase totalidade. As eleições de 2016, elas serão eleições completamente diferentes das eleições de 2012. Então, esse ano nós teremos uma nova eleição. O importante, se assessore, né? Contrate profissionais competentes, principalmente marketing, contabilidade, até porque você precisará de um contador para finalizar a sua prestação de conta, e tem um jurídico extremamente atento e atualizado nessas alterações. Até porque nós teremos pouco tempo de campanha. E esse pouco tempo de campanha exigirá do candidato uma capacidade ativa de conquistar um número qualificado de votos e um número real de votos para que ele ganhe a eleição e chegue ao poder político durante 4 anos. Então é preciso que tenha essa agilidade e tenha esse senso de responsabilidade no sentido de fazer uma campanha eleitoral dentro da legalidade, dentro dos preceitos que regem a lei eleitoral, sem trazer prejuízo principalmente para a sociedade. É essa a mensagem que nós deixamos para todas as pessoas que acompanham o seu blog. Outras entrevistas como essa você acompanha no blog do neilima.com.br.